Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Apocalipse e para hoje nós pegamos o material aqui da editora Vida Nova, do Osborne. O Osborne é um material de excelente qualidade. Esse autor, quando se trata do livro de Apocalipse, ele já inicia o seu trabalho aqui falando sobre a relevância da doutrina de Deus, a importância teológica ou o tema principal do livro de Apocalipse é a soberania, soberania de Deus. E ele pega aqui alguns pontos extraídos do próprio texto, do próprio livro, para apresentar aqui de início a sua justificação. Daquele que é, que era e que há de vir. Significa que Deus está no controle do presente, da mesma forma que estava no passado e estará no futuro. E vai citando outros autores. O Alfa e o Ômega. Significa que Deus tem o controle não apenas do passado e do futuro, como também de tudo que acontece nesse intervalo. Ou seja, Deus é soberano sobre toda a história. E o terceiro ponto é o Todo-Poderoso. Essa expressão ocorre 9 vezes como referência a Deus, ou numa forma mais composta, Senhor Deus Todo-Poderoso. É um título que sinaliza a onipotência e faz parte do tema do guerreiro divino no livro. Ele não é soberano somente sobre o curso da história, como também triunfa sobre as forças do mal. E uma coisa também que o autor cita, que ficará em relevo no estudo sobre o livro de Apocalipse, é a futilidade de Satanás. O controle supremo de Deus, o controle supremo que Deus exerce, tem seu lado inverso centralizado nas ações do dragão. Não existe nenhuma descrição sequer do dragão como ser poderoso. As descrições concentram-se em duas coisas: seu papel como adversário, é esse de fato o significado de Satanás e diabo, adversário, oponente, inimigo, e seu método, o engano. O engano. O método de Satanás é basicamente o mesmo, nunca mudou. É o engano, é o uso da mentira, é a sugestão de que Deus não é todo-poderoso, a sugestão de que Deus não é justo. A sugestão é que qualquer um pode fazer absolutamente tudo conforme a sua própria vontade e que Deus não se importa. Quando nós falamos sobre o livro de Apocalipse, que é uma revelação, revelação de Deus concedida a Jesus Cristo, que por sua vez transmitiu através de um anjo, de um mensageiro, a João, fazendo com que João se tornasse responsável pela transmissão dessa verdade a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo, e a igreja, como corpo de Cristo, fica responsável pela continuidade da transmissão dessa verdade através do tempo, fazendo uso do registro da revelação, fazendo uso da palavra de Deus. A revelação não só foi transmitida, como também foi preservada de maneira escrita. É uma ordem dada pelo próprio Deus, transmitida pelo anjo enviado por Jesus Cristo a João. Tudo que você vê, escreve, grava, registra, perpetua, para que todas as gerações fossem alcançadas pela verdade. A questão da soberania de Deus tem esse aspecto: perfeito e absoluto governo, controle e também conhecimento de toda a história. O livro de Apocalipse nos traz essa revelação de Deus, o Deus que se revela através da bendita pessoa de Cristo Jesus, mas a própria expressão de revelação, soberania, perfeito conhecimento, justiça, poder, santidade, deixa claro que a revelação
garante que Deus tem não só o controle absoluto, mas também o perfeito conhecimento de absolutamente tudo que ocorre quando, Marco? Hoje. Tudo que ocorre agora. Deus é sempre. Não há futuro para Deus. Deus não está preocupado com o futuro. Deus tem o conhecimento perfeito, domínio perfeito. Nós não o temos. Por isso devemos confiar na palavra de Deus. Quando se fala da palavra de Deus, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele já deixou aqui de forma escrita também a relevância e a importância da palavra de Deus. No capítulo 1 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Ora, referindo-se a Jesus Cristo, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Santo Monte. Ouvimos a revelação de Deus em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus, no chamado Monte da Transfiguração. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Porque ele fala, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, porque ele experimentou na vida dele essa verdade, essa revelação de Deus acerca da pessoa bendita de Cristo Jesus. E fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Graças a Deus pela sua palavra. Nós temos aqui um texto que confirma o texto do livro de Apocalipse. Quem confirma a revelação é aquele que participou da revelação. No caso aqui, os apóstolos. No caso aqui, o apóstolo Pedro, referindo-se ao tempo em que estiveram na companhia do Senhor Jesus aqui na terra e quando ouviram a voz de Deus, confirmando, testificando sobre Cristo Jesus. Esse é o Filho de Deus. João, agora vamos ao livro de Apocalipse. João está numa situação aqui bastante complicada. Ele é prisioneiro, ele está afastado dos seus irmãos, ele está afastado das igrejas. Ele foi colocado pelas autoridades romanas na ilha de Patmos. Essa ilha, naquele período, era reservada para prisioneiros políticos, por assim dizer. Pessoas que estavam sob o controle do Estado e aguardavam uma decisão sobre qual seria o seu futuro. Então, João foi separado da igreja, foi separado dos seus irmãos em Cristo Jesus. Ele já não era um homem jovem nessa época, tá? Já não era um homem jovem. As questões de data em relação ao período em que ele esteve preso, você pode ter como certeza aí a segunda metade do primeiro século, do ano 50 para frente, muito provavelmente do ano 50 em diante, quando a maioria dos escritos do Novo Testamento ganharam corpo. Tá? Então você pode deixar. Alguns autores, querem que seja mais adiante, lá para os anos 90 e pouco, outros acreditam de 40 a 50, outros imaginam um período de 50 e pouco a 60 e pouco. Cada autor tem uma justificativa para isso. Tá? Dependendo da linha doutrinária que o autor adota, ele coloca mais adiante o livro de Apocalipse. Alguns têm grande dificuldade com profecia. Muitos autores têm grande dificuldade com profecia. Outros, por conta do seu trabalho, da sua atividade acadêmica, eles não têm como mensurar a relevância da profecia
no estudo acadêmico. Não dá para mensurar a intervenção divina na história, não dá para mensurar a intervenção divina na mente humana, na psique humana, tá bom? Não dá para transformar isso em metodologia ou processo. Então, dependendo da linha teológica ou da dificuldade teológica desses autores, eles jogam mais para frente, para evitar o constrangimento de ter que lidar com profecia preditiva. O objetivo da profecia não é tanto prever o futuro. O futuro previsto nas profecias bíblicas está diretamente relacionado com o fator fé, com o fator religião, com o fator pacto, aliança, com o fator compromisso com Deus. Um homem, uma tribo, uma família, um povo, uma nação, ou uma parte da humanidade estabelece um compromisso com Deus pela fé. E esse compromisso deve ser preservado por ambas as partes. A Bíblia mostra a fidelidade de Deus. A Bíblia também mostra, revela as dificuldades do ser humano em manter-se fiel ao que foi pactuado, ao compromisso estabelecido. E a revelação profética tem o objetivo de mostrar que ocorrerá caso as pessoas mantenham o curso que estão tratando. Se está no curso do erro, desembocará nas consequências daquele erro. Se está no caminho da verdade, as recompensas pela perseverança na fé e naquela verdade. Transformar isso em material acadêmico aí dá um certo trabalho, porque não há uma metodologia própria para mensurar questões de fé. Então, eles pensam em termos de psicologia, de sociologia, de política, de contexto literário, cultural, social. Tá? Não significa que o material produzido não seja interessante. Nem todos os que se valem da perspectiva dos acadêmicos, dos universitários, estão tentando destruir a fé. E mesmo aqueles que tentaram destruir a fé cristã com esses materiais, com essas publicações, acabaram mais ajudando e fortalecendo do que atrapalhando. Muita luz foi lançada e continua sendo lançada em relação a questões políticas, sociais, culturais, econômicas e religiosas desse período. A nossa preocupação com o estudo da palavra de Deus é para que ela cumpra aquilo para o qual ela foi preparada e preservada. O fortalecimento, o enriquecimento, o amadurecimento espiritual, para que nós estejamos aptos a vivermos de acordo com a vontade de Deus, nesse mundo aí bastante complicado, de maneira a que o nome do bom Deus seja glorificado e exaltado e para que tudo aquilo que ele prometeu em Cristo Jesus, nós sejamos também participantes no dia da vinda, da manifestação do nosso Senhor, do nosso Senhor. João, a partir do versículo 9, ele declara: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes formais, né, vestes como que sacerdotes, os reis, os príncipes usavam naquele período. Um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Achei-me espírito no dia do Senhor. João já não era jovem,
aprisionado na ilha de Patmos. Nós não sabemos sob quais circunstâncias a prisão dele estava sendo mantida naquela ilha. Os romanos costumavam permitir que os prisioneiros tivessem algum contato com pessoas de fora para cuidarem delas, tá? O romano normalmente ele aprisionava e se vira, né? Ou vai comer restos aí, ou tem alguém que o sustente e o ajude, o auxilie, pessoas vindas de fora, pessoas que não são prisioneiras. Algum tipo de assistência, provavelmente João tinha acesso, considerando que ele já não era um homem tão jovem. O dia do Senhor aqui é o domingo, é o dia que nós chamamos domingo. Se é a parte da manhã, se é a parte da tarde ou se é a véspera, isso é o que menos importa. Achei-me em espírito, tem essa outra versão aqui, procura contextualizar de uma forma mais abrangente aqui. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. Aqui, Espírito é usado como referência ao Espírito Santo. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta. Ele ouviu uma voz falando com ele. Tá? A versão mais antiga que eu li aqui diz: achei-me em espírito. João estava orando. João faz referência à palavra de Cristo Jesus. Deus é espírito e, portanto, os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Tá? O que João está fazendo é orando. Se ele estava em pé, eu não sei. Se ele estava prostrado, eu não sei dizer. Se ele estava sentado, eu não sei dizer. O judeu normalmente orava em pé. Em ocasiões muito específicas, ele poderia, em determinados ambientes, até se ajoelhar. E, em outras ocasiões, inclusive até se prostrar. O que não era comum é estar ajoelhado ou prostrado diante de qualquer outra pessoa, tá? Isso não era a prática comum. O que é importante é que ele estava perseverando e ele estava participando do sofrimento ou da tribulação que ele está dizendo aqui que não era exclusivamente dele. O que ele estava vivendo, o que ele estava sofrendo, também havia atingido a vida de outros cristãos. Algum sofrimento, alguma angústia, alguma perseguição, alguma tribulação também estavam pressionando as igrejas de Cristo Jesus naquele período. Nós sabemos que, infelizmente, os primeiros perseguidores dos cristãos, os primeiros perseguidores da Igreja de Cristo Jesus foram seus irmãos judeus. O período de convivência pacífico nas sinagogas não durou muito, porque as autoridades judaicas da época, principalmente as autoridades vinculadas ao Sinédrio, que ambicionava um controle maior sobre a nação, sobre o povo, que depois acabaram se envolvendo numa revolta contra Roma, que resultou catastrófica para eles e também para os judeus daquela época. Essas autoridades não admitiam rivalidade nenhuma, não admitiam de maneira nenhuma serem questionadas. Tá? É simplesmente isso. Ambiciosos, gananciosos, dominados pela expectativa de um domínio absoluto sobre o povo de Deus, incluindo os aspectos político, religioso, econômico e social, foram os primeiros perseguidores e usaram a mão forte do Império Romano para isso. Isso é triste, isso é verdadeiro, isso é fato. Não significa que todos os judeus tenham sido perseguidores da Igreja de Cristo Jesus.
porque a Igreja de Cristo Jesus é formada no seu início, na sua origem, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, por judeus, tá bom? Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, João está sofrendo, João está aprisionado. Hoje, talvez ele tenha ouvido, porque o ser humano, por mais que muda, por mais que as sociedades aí tentam se transformar, as inovações tecnológicas, meios de transporte, comunicação, o material humano, infelizmente, tem permanecido o mesmo. Muito provavelmente levantam-se aqueles grupos, né, os especialistas na vida alheia. Talvez tenha chegado ao João a essas comunicações de que alguns estavam dizendo que o aprisionamento e o sofrimento dele é porque algum erro ele tinha cometido, algum pecado devia haver, talvez porque ele tivesse desviado da verdade, ou alguns da linha dos judaizantes, sugerindo a ele que retornasse a, a, ao judaísmo tradicional e ortodoxo. Talvez ele tenha sofrido de todas as formas, mas o fato é que ele persevera, ele permanece. Quando falamos de revelação, quando falamos de transmissão da verdade por Deus, conforme registrado na Bíblia, conforme registrado no livro de Apocalipse, é importante salientarmos nesse aspecto de que o ser humano, a mente humana, a psique humana, o espírito humano não é capaz de produzir ou provocar revelação profética. Não é capaz. Talvez por intenso estudo, dedicação, conhecimento, alguma apreensão da verdade, alguma capacidade de aplicação daquela verdade para os dias, para o contexto, mas tudo debaixo da graça e da luz do Espírito Santo. Agora, provocar ou promover profecia, isso não é possível, é o que está dizendo o apóstolo Pedro. Deus como soberano, Deus como revelador, Deus como aquele que transmite toda a verdade, ele o é também conhecedor de toda a verdade. Aquele que se revela é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Portanto, as nossas vidas estão diante dele exatamente como nós somos, exatamente quem nós somos. E é isso que Deus está vendo e observando. Muitos não estavam presos. Muitos continuavam pregando. Muitos continuavam profetizando. Muitos continuavam fazendo a obra de Deus, mas Deus decidiu que essa revelação transmitida alcançaria esse prisioneiro pela fé, essa fiel testemunha de Cristo Jesus, porque Cristo também é apresentado como a fiel testemunha de Deus em relação à humanidade. E a fiel testemunha da humanidade redimida e restaurada diante de Deus. O achar-se em espírito é orando. E o achar-se em espírito, aqui o texto nos mostra que ele estava perfeitamente consciente. Algumas pessoas têm buscado um estado alterado de consciência, né? Uma alteração na psique, como uma tentativa de alcançar aí mundos, realidades espirituais. Do pouco que eu aprendi ao longo dos anos, selecionei aí algum material, eu estudo os místicos, o material, porque eu vejo excelente material para você trabalhar na área de concentração, memória e imaginação direcionada, voltada à concentração e à memória. Então, concentração, memória e imaginação, mas isso não significa capacidade de produzir, gerar ou alcançar um estado profético. Algumas pessoas estão ficando mentalmente perturbadas
por conta de ambições exacerbadas nessa área espiritual. Algumas estão até se drogando com esse propósito, com esse objetivo, e alguns outros estão debaixo de terrível influência satânica, tá? Porque quando o ser humano quer ir além daquilo que a ele foi conferido, concedido por Deus, ele se coloca numa situação de grave risco e grave perigo. Você vê aí líderes de igrejas, donos de igreja, supostos profetas e apóstolos, alguns completamente perturbados, completamente debaixo do poder de Satanás, promovendo discórdia, ódio, confusão, semeando dúvidas e semeando mentiras. A palavra profética, ela é uma revelação concedida, conferida, que se sobrepõe ao estado de consciência do ser humano. Eu falo de um estado ampliado de consciência. Buscar um estado ampliado de consciência produz? Não, também não produz. Não se iluda, não se engane, não tenha essa doença na sua cabeça. Ah, mas eu quero muito profetizar. O que está escrito na Bíblia aí tem um contexto óbvio, tem um contexto específico. Proclamar o evangelho da salvação, transmitir a verdade revelada por Deus e registrado na sua palavra está ao alcance de toda a igreja, de todos os cristãos. Não é uma questão de eloquência, não é uma questão de capacidade mental ou intelectual, é uma questão de fé, é uma questão de convicção, é uma questão de confiança. É uma questão de aceitar a verdade e submeter-se à verdade. Muito embora nós saibamos que as bênçãos daquele que derrama toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida daqueles que nele creem, não estão condicionadas necessariamente, como diz aqui no versículo 3, ao pregar ou ao ouvir. As bênçãos de Deus são plenas e abundantes sobre a vida daqueles que estão dispostos a servir, a guardar a palavra profética nos seus corações e permitir que essa palavra transforme as suas vidas ou transforme o seu modo de viver, para que a vida expresse a fé e a confiança em Deus. O que é muito mais do que palavras. Então, a palavra profética, a palavra dos profetas, como usa o apóstolo João, estava com João. João, o velho. João, o prisioneiro. João, o abandonado numa ilha. João, aquele que aguarda a sentença de morte. Esse homem, muito certamente, ele foi colocado em liberdade. A tradição diz que ele morreu de velhice, tá? Não temos motivos aí para questionar isso. Muito certamente ele foi colocado em liberdade, graças a Deus por isso. Mas é esse homem, numa situação adversa, numa situação terrivelmente complicada, que recebeu a graça divina de ser o portador e também o transmissor dessa verdade revelada por Deus. Não porque ele fosse melhor ou pior, porque o Deus soberano tem o controle absoluto de todas as coisas, não só nos céus, mas também aqui na terra. E está aí a dificuldade de todos nós. Aceitarmos que Deus tem o controle absoluto sobre as nossas vidas, e o que vivemos e o que experimentamos, o que passamos, está debaixo da soberania divina. Porque às vezes nós queremos que Deus, como soberano e todo-poderoso, quebre um galho, resolva aí um problema, né? Evite um constrangimento. E Deus não é assim. Deus não é assim em nenhum momento da história da revelação. A vida é o meio, é o processo através do qual nós nos apropriamos da verdade revelada e, ao mesmo tempo, somos tomados pela graça de Deus e preparados para o futuro
ou para o presente, conforme proposto por Deus em Sua palavra. Deus te abençoe, proteja e conceda paz, muita paz.